Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O hino escolhido, irmãos, ele trata exatamente sobre aquele senso completo e absoluto de dependência que temos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que este hino, ele obviamente retrata adoração. Ele retrata literalmente adoração. E quando a gente olha para a letra do hino, a gente vê que a única forma correta do crente estar em sua existência é aos pés do Senhor Jesus, servindo ao Senhor e vivendo literalmente para Ele. O fenômeno da adoração, obviamente, sempre foi uma questão muito difícil, né? Porque no Velho Testamento, Israel sempre foi conclamado a adorar somente ao Senhor Deus. E nós queremos, nesta quarta-feira, começar uma série de estudos com os irmãos, já que terminamos a questão do estado intermediário na quarta-feira passada com o pastor Cícero, uma série de estudos com os irmãos sobre a religião que existia em Canaã. São conhecimentos, obviamente, de civilização e de história, mas que são fundamentais para que possamos compreender tudo o que está acontecendo no livro de Juízes. Então, durante algumas quartas, não vou me dedicar longamente, como foi no tocante à religião no Egito, mas 2, no máximo 3 quartas-feiras, nós vamos trabalhar com a religião cananeia, e isso vai abrir para os irmãos um horizonte de entendimentos e de compreensão de tudo aquilo que estava ali em Canaã, quando o povo entra e quando o povo, infelizmente, resolve desobedecer. Então, Ariston, o que vamos tratar nessas quartas-feiras será fundamental para que você continue ouvindo os estudos de Juízes e cresça muito mais no conhecimento do Senhor Jesus, né? E eu creio que os irmãos que aqui estão e os irmãos que estão em casa estão acompanhando os estudos em Juízes. Essa semana estamos estudando o capítulo 2, já vimos uma introdução muito bem feita, o capítulo 1 todinho, o capítulo 2 estamos estudando, e os irmãos vão compreender por que da ira de Deus. Marco Aurélio, é interessante, meu amado, que Deus não estava brincando quando ele disse: eu não quero vocês misturados com os povos de Canaã. Eu não quero que vocês tenham papo com esse povo. Vocês vão destruir, aniquilar. E é para acabar. Não é só com o povo, é para acabar também com os postes ídolos, é para acabar com toda a sorte de adoração, porque eu não quero que vocês se misturem. Mas de maneira alguma eu quero que vocês se misturem. Amados, o problema foi, eles não ouviram, eles se misturaram e deu no que deu. Livro de Juízes que estamos estudando. O primeiro texto que eu preciso que os irmãos abram nesse instante é Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Amém? Então, vamos firmes e fortes, entender o que está aqui por trás. E eu espero que, assim como o Senhor nos abençoou com os estudos culturais quanto à religião egípcia, ou seja, o panteão egípcio, eu espero que o Senhor
nos abençoe com todos os estudos que vocês, amados irmãos, terão no tocante ao panteão cananeu. Cananeu, tá bom? Então vamos lá, ou canaíta. Deuteronômio capítulo 7, vamos juntos? Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Interessante, né? Se eram 7 nações mais numerosas e mais poderosas, o que Deus estava dizendo aqui, Heber? Deus estava dizendo que quem ia colocar eles lá dentro e dar vitória era quem? Ele. Porque os próprios israelitas não tinham todo o know-how militar e bélico para isso. E olha que sobrava cananeu contra eles. Cananeu contra eles. E o Senhor Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. É radical o texto, não é? Não farás com ela conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás nada de casamento. Não darás teus filhos e tuas filhas, e não tomarás seus filhos e suas filhas, pois elas farão desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Meu Deus, como Deus é radical, né? Deus não dá nem a chance do povo dizer, não, nós podemos viver juntos, que nós não vamos nos misturar. Não. Deus conhece o futuro. Deus sabia perfeitamente as limitações de cada um dos israelitas. E Deus disse, é para destruir. Pastor, mas aí, que Deus terrível é esse? Calma que daqui a 2 terças-feiras, eu vou te explicar porque Deus mandou destruir. E você vai ver que é consequência de centenas e centenas de anos, Marco Aurélio, que Deus deu a todo esse povo para não fazer isso. Para não fazer isso. Para os irmãos terem uma ideia, até os romanos, os irmãos já estudaram bastante a história de Roma, tiveram que estudar no 2º grau para passar no vestibular, não é? Os romanos, mesmo com a vida devassa que tinham, eles olhavam para os cananeus e eles diziam, é inacreditável o que esses povos fazem, causa nojo a nós. Gente, se em Roma, imperadores romanos, que eram seres crudelíssimos, tinham aversão a cananeus, quanto mais o santo e bom Deus. Então, Israel foi mecanismo, instrumento de Deus, para que a justa punição do Senhor viesse a eles. Sabe o que eles fizeram? Tudo menos Deuteronômio 7. Se aparentaram, foram entregar suas filhas, e aí a gangorra espiritual que estamos estudando, nos estudos diários. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, estão acompanhando? Tá conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender? Tão louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz. Amados, vamos lá então? Em primeiro lugar, eu preparei uma série de PowerPoints, óbvio, didaticamente, pedagogicamente preparados, para que a gente alcance um nível de conhecimento muito grande essa noite, e nada melhor do que imagens
e elas são fundamentais para que cresçamos hoje. Então eu peço por gentileza que você olhe bastante para as TVs, amém? Eu estou olhando aqui a minha, e vamos juntinho. Você que está em casa, olho no smartphone. Olho no smartphone. Em primeiro lugar, quem eram os cananeus? Antes de começar, Davi, dá um zoom, o máximo possível no mapa, se for possível, meu filho. Vamos lá. Esta é a terra de Canaã. E lá em cima, isso, filho, isso, maravilhoso. Está vendo ali? Aquele marzinho ali se chama Mar da Galileia, tá? Olha que interessante, lá em cima você tem Zidonitas, Hititas, desse lado aqui, Gergazitas, Refaíns, Canaítas, pode descendo, filho, Canaítas, calma, Perizitas, Hititas, Canaítas, Jebuseus, filisteus lá na ponta. Você está vendo um riachinho que chega até aqui embaixo, é o Rio Jordão. Aí do lado, Amorritas, pode descer, filho. Esse grande mar aí é o Mar Morto. E ali vem, ó, Arrim, Hititas, Ebaitas, Moabitas, Amonitas, pode descer, meu filho? Edomitas, pode voltar por gentileza ao quadro normal. Veja que você não tem ali ninguém chamado judeu ou hebreu. Mas foi esta terra que Deus fez Abraão deixar lá em Ur para viver caminhando nessa terra a vida inteira. E depois Deus fez isso com Isaque, e depois Deus fez isso com Jacó. E aí eles tiveram que ir para o Egito, foram escravizados, voltaram do Egito, e Josué atravessa literalmente o Jordão, e conquista Jericó, e vai conquistando todos esses povos. Meus irmãos, todos esses povos aí são chamados de cananeus. Uai, mas tem jebuseus, pastor, mas tem heveus, tem heteus, tem amorreus. Por que todos são chamados de cananeus? Em primeiro lugar, o termo cananeu tem dois sentidos. Vamos, Davi? Primeiro sentido, um genérico. Você pode chamar de cananeu todo aquele que estava habitando na terra de Canaã. E um sentido específico. Alguns povos que especificamente eram chamados de cananeus. Que, como eu te mostrei no mapa, eram chamados canaítas ou cananitas. Amplia de novo o mapa, Davi. Deixa eu mostrar. Você pode ver, ali no centro, canaítas, ali na lateral, canaítas, pode descer, filho, no meio dos outros. Pode descer, mais ainda, vai ter lá embaixo também, pode descer. Isso, ali, canaítas. Então, pode voltar. Veja que o termo cananeu, na época em que a Bíblia foi escrita, ele tinha esses dois grandes sentidos. Ele tinha um sentido, quem habitava em Canaã, bem como tinha o sentido de alguns povos específicos que estavam lá e que se chamavam de cananeus ou canaítas. Agora, olhe que coisa interessante. Continuemos, filho. Se você parar e pensar, a pergunta é, como é que eles surgiram? Segundo lugar, de onde eles vieram? E por fim, quem são os seus antepassados? A Bíblia, de forma muito segura e bela, ela diz exatamente assim, tá? Acompanhem comigo. A figura deste livro
foi de onde eu tirei as informações para a aula de hoje. Tá bom? Recomendo os irmãos comprarem. Ele é um livro que eu acho que não tem mais para vender de forma física. Ele tem de forma virtual, né? Eletrônica, virtual. Ó. O mundo está se tornando eletrônico, irmãos. Eu não sei até que ponto nós vamos ser físicos, né? Eu não sei até que ponto a gente vai existir fisicamente. Mas bem, vamos lá. Mas saindo dessa controvérsia, vamos para Gênesis capítulo 10, leia comigo. Estas, pois, são as gerações dos filhos de quem? Noé. Quem são? Sem, Cão, Jafé, que lhe nasceram depois do dilúvio. Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo 1, e eu quero destacar Cão, ou Cã. Então gravem isso. Quem são eles? Bem, os filhos de Cão, ou Cã, são Cush, Misaim, Put e Canaã. Então, peraí. Apareceu um nome de alguém chamado Canaã, Geraldo, que é filho de Cã, ou Cão, e neto de quem? Noé. A Bíblia retrata isso. E aí em Gênesis capítulo 10, versículo 15, bem devagarzinho, acompanhe comigo. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, Et, e aos Jebuseus, e aos amorreus, aos gigazeus, eveus, Aqueu, Sineu, Avadeu, Zemareu, Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Presta atenção, vem devagar comigo aqui. Cananeus é então um termo genérico, Elidiane, para todos esses povos aqui, gerados por quem? Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Isso ficou claro? Ah, pastor, que interessante. Eu coloquei agora duas versões bíblicas. A versão que eu mais gosto, que é a Almeida Corrigida, e a versão que eu estou passando a apreciá-la grandemente, que é a NVI. Fantástica a NVI, irmãos. Fantástica. Eu estava com pequenas questões teológicas na cabeça, e a Almeida não estava fechando com os dicionários internacionais que eu consegui herdar do meu pai. A NVI fecha tranquilamente. Olha, eu estou inclinado a começar a adotar a NVI de tão fantástica que ela é. Tão fantástica que ela é. E não falta lá nada, viu? Nada. Vamos lá. De um lado, a Almeida Corrigida, que a gente sempre gosta, e que eu acabei de ler. Do outro lado, a NVI. Davi, você vai me ampliar a NVI. A vermelha. Isso, filho. Vamos ver na NVI como está escrito? E aí uma propaganda para você. Tá? De alguém que já leu várias vezes a NVI, tinha medo da NVI, nova versão internacional, que de nova não tem nada, já tem muito tempo, e que está gostando muito da NVI. Olha que a mais recente, que é a nova Almeida atualizada, estão dizendo que é superior à NVI. Vou começar a estudá-la. Mas a NVI é fantástica, irmãos. Vamos lá. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho. O outro diz primogênito. Está vendo que a NVI é uma linguagem mais perto da gente? Vamos lá. E Et, como também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus. Está vendo? Quando não tem que traduzir, eles não traduzem. Eles são fiéis. Zemarreus, Amateus, e continue, filho. Posteriormente, os clãs, as famílias, cananeus,
Eita, esqueci de botar ali as famílias dos cananeus se espalharam. Então, olha que fantástico, volte para cá. Então, veja que os nomes que nós citamos no mapa, Anne, estão aqui na Bíblia. E estão dizendo que eles vieram de onde? De Canaã, um dos filhos de quem? De Cão, filho de Noé. Agora, para fechar, será que tem algum texto bíblico que diz que eles foram para aquele território? Vamos juntinho? Próximo texto, por gentileza. Antes de mostrar o território, filho, amplia para que o pai possa ler. O pai faz as coisas pequenas e depois, parabéns para ele. Valeu, filho. E foi o termo dos cananeus. Aqui eu voltei a usar a Bíblia que eu uso, que é a Almeida corrigida, né? Mas na NVI diz, e a terra onde habitaram os cananeus, né? Eu acho que a gente tem que começar a ler a NVI, ela é muito interessante. Vamos lá. E foi o termo dos cananeus, de onde a onde? Ou seja, onde é que está a terra dos cananeus? Vamos junto? Desde Sidom, opa pastor, Tiro e Sidom, é lá em cima de Jerusalém. Sidom, indo até Gerar, até Gaza. Opa, Gaza é aqui embaixo. Fantástica a palavra de Deus. A gente lê textos como esse e depois não sabe porque eles estão na palavra de Deus, gente. E eles são fantásticos. Então, olha que interessante. Já vou mostrar isso para vocês. Indo para Gerar, até Gaza. Indo para Sodoma e Gomorra. Adivinha onde era Sodoma e Gomorra, que Abraão passeou por lá, que Ló ficou por lá, e que Abraão pediu, não mata meu sobrinho. Se lembra? E Admai Zeboim, até Laçá. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gente, agora volte, filho. Olha que interessante. Onde é que isso está localizado? Ali. Você tem uma Bíblia de estudos? Ou sua Bíblia é simplesinha como a minha? Você tem uma Bíblia de estudos aí com você? Abra no mapa que está aqui atrás, ó. Abra no mapa, deixa eu te ensinar isso. Se você tiver, abra no mapa. E o primeiro mapa, com certeza, vai ter Canaã, e você vai ver lá em cima de Canaã, Tiro e Sidom, aqui em cima, ó, como eu estou vendo, e Gaza aqui embaixo, ó. Meu Deus do céu, pastor. É Canaã mesmo. Literalmente é Canaã. Não tem dúvida. Éber, mostra aí para os seus 2 filhos. Mostra Tiro e Sidom. Isso. Pastor, pelo amor de Deus, por que você não botou um mapa mostrando para a gente Tiro e Sidom? Uai, eu quero que você faça esse exercício em casa. Você está em casa, você tem que ter uma Bíblia de estudo. Tem um mapinha aí. Eita, pastor, nunca fiquei sabendo que mapa servia para alguma coisa. Opa! Olha que bom. André, viu Tiro? Viu onde está Sidom? Minha filha, viu aí embaixo Gaza? Lá embaixo. Viu? Pois é, toda essa terra aí foi que Canaã tinha e que Deus prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes. Marco Aurélio, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica.
Então estamos aprendendo quem foram os cananeus. Eita, pastor, então cananeu não tem nada a ver com os egípcios, né? Não tem nada a ver com os egípcios. É um outro povo que estava na terra que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, e que se desenvolveu depois em matéria de maldade, e Deus os tirou de lá. Ok, pastor. Davi, meu amor. Abre porque o pai não lê, né? Sabe como é teu pai, né? E Canaã gerou... Ah, não, é o mesmo texto, Jebuseu e tal. Não, volta. Isso, é o mesmo texto, desculpe o professor, de vez em quando. Vamos lá. Mas pastor, eu quero ver no mapa, vamos para Nova Esfora, onde é que está cada um? Vamos lá, volta Davi. Ok, todo mundo aqui na igreja, você em casa. Vamos lá, ó. Primeiro, ele gerou Et. Vamos lá, Davi? Olha onde Et estava. Lá no meio. Vamos lá, gerou Jebuseus. Olha onde eles estavam. Está vendo? Jebuseus. Só um pouquinho. Quando Abraão voltou da guerra e ganhou a guerra, preste atenção. Quem saiu de Jebus? Quem era o rei de Salém e recebeu dízimos de Abraão? Melquisedeque. Está aí. Jebus, Jerusalém. Próximo, Davi. Amorreus. Olha onde eles estão. Viu lá, amorreus? Continue. Girgazeus. Onde eles estão? Lá em cima. Isso. Próximo. Eveus. Lá em cima. E existem alguns outros filhos que não se deu o nome, porque eles mesmos, reconhecendo a grandeza de Canaã, eles mesmos deram o nome para si de cananeus. Então, alguns filhos de Canaã, em reconhecimento ao pai, se chamavam de cananeus. Por isso que você tem todos eles como cananeus que vieram de Canaã, neto de Noé, e alguns nem se autodenominavam pelo pai que tinham, mas pelo avô que tinham. Daí porque você tem vários ali, chamados cananeus, serão identificados agora com setas. Vamos lá, Davi? Olha aí, ó. Lá embaixo, no meio, olha lá. Mais embaixo, isso. Então, irmãos, quando em Deuteronômio Deus disse, é para entrar e acabar com todos esses, era para ter acabado. Tá, mas espera aí, qual era o problema? Bem, vamos lá. Quando você pensa nesses povos, filho, você vê que eles não eram quaisquer, eles tinham uma organização. Então eram cidades fortificadas e cidades que tinham organização política. No livro que falei, ele diz assim, a estrutura política cananeia, vamos lá, Davi, padrão que começou a se manifestar durante esse período e continuou a ser a forma de governo, de fato, até a Idade do Ferro, era uma cidade-estado. Vamos, Davi? Cidade-estado. Fortificada e controlada por um príncipe ou rei. Então, não era brincadeira o que Deus deu a Josué, não. Tinham muros, era cidade-estado, tinha
gente lá dentro para defender exército, e óbvio que Josué saiu arrebentando de norte a sul e de leste a oeste o que foi possível. E ficou pequenas porções para que eles dominassem posteriormente, e eles não dominaram. Agora, olha que interessante, o próximo Davi. Grande problema de Canaã não era seu povo, era a religião. Era a religião. Vamos lá. Eles eram politeístas. Destaque, Davi. Eles eram politeístas. O que significa politeísmo? Vários deuses. Então, eles, além de terem em cada cidade o Deus protetor deles, cada povo tinha uma cidade fortificada. E cada cidade o Deus protetor deles. Eles tinham no panteão deles, por isso que lá está a centena de deuses e deusas, 4 grandes deuses. Olha o nome deles. Destaque Davi. El, Dagon, Baal e Anat. Peraí. El? Sim, El. Mas El não é o nosso Deus? Calma. Quarta-feira que vem, se eu fosse você, não faltaria. Para poder entender isso. Hoje eu quero destacar 2 dos mais grandes deuses entre eles. Aí vem, El era o chefe do panteão, mas perto dele estava Dagon. Ou El ou Dagon foi pai de Baal, que era o Deus da chuva e da fertilidade. O maior Deus entre eles era Baal e Azerá, marido e mulher. E Baal e Azerá eram os deuses da fertilidade, da chuva, Deus das tempestades. Os irmãos puderam hoje cedo assistir um pouquinho sobre Baal. Viu que terrível? Né? Fantástico. Muito obrigado, irmãos. Eu estou muito feliz. Próximo, Davi. Baal assumiu muitas formas ao fim da Era do Bronze e o início da Era do Ferro. Frequentemente formado de uma união sincrética com outros deuses. O nome em si significa Senhor, na língua semítica ocidental. Então existe a possibilidade, isso é possibilidade, de que Baal fosse um rei vivo que era adorado como um Deus. É uma das possibilidades. A segunda possibilidade é que ele sempre foi um Deus da mitologia. Agora, a grande questão é aquela, né? Todos os grandes reis davam um jeito de ter no nome deles incrustado Baal ou Bel, para aí sim se dizerem filhos dos deuses, que nem os egípcios. Olha que interessante, irmãos. Era isso aí que Israel passou a adorar. Às vezes ele era representado assim, e os ricos que poderiam produzir um Baal melhor, produziam uma cabeça de ouro. Era isso aí. Agora, junto com eles, vamos lá. Você tem uma divergência muito grande. Alguns estudiosos dizem que Moloque era uma versão de Baal. Próxima. Adivinha onde foi isso? Em Israel.
Adivinha quem está lá em cima, sacrificando a Moloque? Um rei de Israel que acabou preso, arrebentado. Alguém se lembra o nome dele? Manassés. Oh, irmãos, Deus tinha tudo para dar a esse povo. E esse povo se afasta do Senhor. E tudo começou segunda-feira, como nós vimos. O problema... Eita. Desculpe, a garganta secou. O problema da desobediência. Olha o que a desobediência faz. Mas calma, pior que Baal é essa senhora aqui. Vamos juntos, filho? Azerá, ou Anate, era possivelmente a irmã e consorte de Baal. Destaque comigo, Davi. Anate era especialmente interessante porque, embora fosse mulher, era uma deusa da guerra, semelhante às divindades mesopotâmicas. E na Mesopotâmia ela passou a ter o nome de Inanna e Ishtar. Representações dela. Você pode imaginar como eram os cultos, né? Vamos lá? Está vendo ela como deusa da fertilidade? Ou seja, só tinha plantação, e vigor, e frutas, e comida, e tudo, se Baal, agora volte para o pai, e prepare os vídeos, se Baal e Anate estivessem mantendo relações sexuais no céu. Para Baal e Anate estarem mantendo relações sexuais no céu, e aí, com a alegria sexual deles, brindaria a terra com fertilidade, era necessário você ir ao culto de Baal e de Azerá, no templo de Baal e Azerá, e simplesmente lá, manter relações sexuais cultuais com as prostitutas e com os prostitutos de Baal. Aí você provocava em Baal e Azerá o desejo pela relação sexual e aí a terra era fertilizada. É exatamente isso que Israel encontrou lá. Irmãos, vamos ser francos. Para quem tinha acabado de sair, visto o mar vermelho abrir, e aí porque Moisés se demorou 40 dias, 40 noites lá em cima, fizeram um bezerro de ouro, não era à toa que Deus estava dizendo, acaba com tudo, e começa do zero, porque eles não têm segurança espiritual nenhuma. Não é à toa. Os dois vídeos que passarão agora, eles estão sendo passados agora só para instrução, eles vão estar junto com o estudo de forma separada. Pastor Heber vai colocar esses dois vídeos de forma separada, mas agora somente para ratificar mais ainda os conhecimentos que acabamos de adquirir sobre a religião cananeia. Por gentileza, é rapidinho, é muito interessante. Que bênção, né? Que bênção. Irmãos, não tratamos de todo o panteão de Canaã, mas, escute, para terminarmos, abra Juízes, capítulo 2, versículo 7, e acompanhe a leitura bíblica comigo. E serviu o povo todos os dias que Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué.
e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles. Se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Baalins é um termo que se refere a todo e qualquer tipo de Baal. E versículo 12: e deixaram o Senhor seu Deus, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, entre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles. Não ia dar outra, né? E provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a quem? Baal e o quê? Astarote. Terrível, né? Terrível. Irmãos, então, à luz de todo esse conhecimento histórico, nós temos então a noção de, em primeiro lugar, quem eram os cananeus ou canaítas. Eram os povos que habitavam em Canaã. Filhos de Canaã, que por sua vez era filho de quem? Cã, que por sua vez era filho de quem? Agora me responda uma pergunta. Vamos lá. Noé viveu quanto tempo? Está na Bíblia. Acha rapidinho. Passou de 900? Chegou a 910? 20? 30? Vamos lá, já lemos. $50? 70? Gente, quem vive o tanto que Noé viveu, será que ele não ensinou aos seus filhos, Sem, Jafé e Cã, os caminhos do Senhor? Que Noé andou com Deus. Deus não tomou para si, como tomou Enoque. Noé era um homem de intimidade com Deus. Como é que os filhos de Cã, depois os netos, dentre eles, todos esses povos, que um dos filhos de Cã é Canaã, os netos são esses povos, como é que esses povos chegaram a esses deuses? Como é que a mensagem se perdeu, né? Meu Deus. Acharam a idade de Noé? Quantos anos? 900 e sim? É isso mesmo? Isso. Tá ótimo. Pois é, irmãos. E engraçado que Deus, à medida que vai vendo a sua revelação se perder, porque ele recomeça com Noé, quando ele vê sua revelação se perder,
Aí ele vai lá num descendente não de Cã, nem de Jafé. Num descendente de quem? Sem. Ele diz, sai da tua terra. Sai da tua o quê? E vem para a terra que eu te mostrarei. E ele mostrou uma terra, um Deus, uma palavra e uma fé. E esse homem, pela fé, se tornou o nosso Pai. E hoje, nele são benditas todas as nações. Que Deus é esse? Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmãos, eu fico impressionado com a palavra de Deus, ela é fantástica. Quarta-feira eu prometo que a gente continua e aprofunda, e você vai ler como nunca Josué, que você vai voltar a ler Josué, depois Juízes, depois Samuel, Reis, Crônicas, e você vai ver o quanto esse ser chamado Baal e Azerá trouxeram problemas para o povo de Deus. Precisaram ir para o exílio para aprender que Deus é Deus. Que pena. Glória a Deus, como Deus é bom. Vamos adorar o Senhor, né? Vamos cantar. Irmãos, eu fico impressionado com a palavra de Deus, ela é fantástica.